Olá, eu sou a Flávia Hesse e hoje eu quero contar para vocês uma pequena história de uma experiência que eu tive com uma cliente minha de florais. Vocês lembram que eu falei que às vezes é interessante a gente se observar como se a gente estivesse no teatro e a gente imaginar que a gente é um personagem. Então eu fiz esse atendimento dessa cliente em florais e na nossa conversa, porque no atendimento de floral, assim como no coach, a gente conversa bastante com a pessoa que está com a gente. E nessa conversa, ela me contou que assim, a mãe dela não costumava abraçá-la, pegar no colo, não tinha muito essa coisa do se tocar. E aí eu perguntei por que isso acontecia e ela me contou que a mãe tinha um problema que, vamos dizer assim, ela era muito estabanada, sempre foi muito estabanada, tudo deixa cair, não consegue colocar as coisas no lugar. Uma mulher super inteligente e tal, mas não tem esse problema de ser muito estabanada. E aí, conforme eu fui conversando com ela me contou que ela morava junto com a avó e que quem sempre fez tudo para ela, sempre quem cuidou, dava abraço, tudo isso, era a avó. E nessa conversa eu percebi que havia uma certa distância com a mãe. Vamos dizer assim, talvez uma mágoa, alguma coisa do gênero. E aí eu fiz uma pergunta para ela, que foi a seguinte, eu falei assim: escuta, você já parou para pensar que talvez a sua mãe quisesse te pegar no colo, talvez a sua mãe gostasse de te abraçar, mas exatamente por ser tão estabanada, a sua avó, com medo que acontecesse alguma coisa para você, foi colocando, falando, não, deixa que eu faço, eu pego, eu faço. E ela foi se retraindo. Bem, na hora que eu falei isso para ela, foi um pequeno exercício da gente se colocar no lugar do outro. É assim, a fisionomia dela mudou. É como se tivesse dado um raio para ela, uma luz, algo que ela nunca tinha parado para pensar. E aí o que aconteceu? Ela ficou super feliz, super contente, porque ela naquele dia, ao chegar em casa, ela foi, sentou com a mãe, e aí a relação delas duas mudou. Porque em parte era isso, não é que era maldade da avó, o que quer que seja, era o receio. E aí a própria mãe foi se retraindo e ele tendo também medo de tocar. E aí o tempo passou e o toque não virou algo natural, como existe com os filhos. Então isso é um pequeno exemplo, às vezes a gente guarda uma mágoa, alguma dor de alguma coisa que a gente não entende bem porquê. E aí quando você vai descobrir, era também o receio do outro, que foi o que aconteceu nesse caso. E graças a Deus, né, a situação ficou clarificada, vamos dizer assim, como a gente diz no coaching, ela foi toda ressignificada. E a partir daí elas passaram a ter um novo relacionamento. Então, isso é uma coisa super importante, às vezes a gente pensar o que pode fazer com que o outro haja desta forma. E este é o convite que eu gostaria de deixar hoje para você. Se você tem alguma dor, algum problema com alguém da sua família, se ponha no lugar do outro, põe assim o chapeuzinho, a máscara do outro, procura pensar e ver como talvez o outro esteja enxergando essa situação. Esta é a minha mensagem para você. Eu desejo uma semana maravilhosa. Entra com toda a energia, com toda a disposição e com muito amor no seu coração. Até a próxima!